No coração de uma cidade de médio porte, pulsando no interior do Brasil, onde a vida de centenas de milhares de pessoas se desenrola entre a rotina e os sonhos, estava prestes a se desdobrar uma história que desafiaria a lógica, a compaixão e os limites do sistema. Prepare-se para testemunhar como a fé, mesmo a mais singela, pode mover montanhas e derrubar muralhas de indiferença. Este não é apenas um relato. É uma promessa de uma lição divina, forjada no calor da dor humana e na frieza da burocracia, que questionará o valor da vida diante de um protocolo. Será que a vida de uma mulher idosa, sem recursos, vale menos que um carimbo ou uma assinatura? A resposta, meus amigos, está prestes a ser revelada, e ela virá de um lugar onde poucos ousariam procurar. Naquele final de tarde abafado, o ar pesado da periferia parecia comprimir ainda mais o peito de Dona Aurora. Aos 82 anos, viúva e com a saúde fragilizada, ela sentia o corpo falhar de uma forma que nunca antes havia experimentado. Sentada em sua cadeira de balanço, na sala humilde de sua casa, as paredes revestidas de fé, com diversas imagens de Santo Antônio, ela apertava contra o peito uma pequena estatueta do santo casamenteiro e um pedaço de pão bento que o padre Marcelo, seu amigo e conselheiro espiritual da paróquia de Santo Antônio, lhe dera na missa do domingo anterior. O cheiro de mofo e de temperos antigos misturava-se ao suor frio que escorria por sua testa enrugada, mas, de repente, uma fragrância insólita e delicada invadiu o ambiente. Um perfume de lírios, fresco e suave, começou a se espalhar pela sala, dançando com as partículas de poeira suspensas na luz fraca que entrava pela janela. Dona Aurora, mesmo com a respiração ofegante e uma dor lancinante que parecia apertar seu coração, franziu as sobrancelhas. Lírios! Não havia lírios em sua casa nem em seu pequeno quintal. De onde viria aquele aroma tão puro e inesperado? Seria a febre brincando com seus sentidos ou algo mais, algo que a ciência não poderia explicar? A serenidade em seu rosto, contudo, era quase inexplicável. Um contraste chocante com a gravidade de sua condição física. Seus olhos, antes cheios de uma preocupação latente com a iminência do fim, agora brilhavam com uma luz diferente, uma aceitação tranquila, quase como se ela soubesse que não estava sozinha. A fé de Dona Aurora em Santo Antônio era inabalável, a âncora que a mantinha firme em meio às tempestades da vida. Desde a perda do marido, anos atrás, e a partida dos filhos para outras cidades em busca de oportunidades, a pequena imagem do santo era seu confidente silencioso, seu porto seguro. «Meu Santo Antônio, me ajuda», sussurrava ela, a voz fraca, mas carregada de uma devoção que transcendia a própria dor física. O pão bento, que ela mordiscava em pequenos pedaços, parecia trazer um conforto que a medicina, naquele momento, não conseguiria oferecer. A realidade, no entanto, era implacável. A dor no peito intensificava-se a cada minuto e a falta de ar tornava-se insuportável. Dona Aurora sabia que não podia mais ignorar os sinais que seu corpo enviava. Ela precisava de ajuda médica e precisava rápido. Mas como? Sem plano de saúde, sem recursos financeiros significativos e moradora de uma comunidade simples, suas opções eram limitadas. O Hospital Municipal Santa Luzia era a única alternativa viável. Um gigante de pedra e concreto que, para muitos como ela, representava a linha tênue entre a esperança e o abandono. Lá, ela sabia, a burocracia poderia ser tão fria quanto o bisturi. Mas o que fazer? Ficar em casa esperando que a dor passasse ou que a fé fizesse todo o trabalho sozinha era um risco que nem mesmo sua profunda crença permitia. Com um esforço monumental, Dona Aurora tentou se levantar da cadeira. Cada movimento era uma agonia, mas a força de vontade, alimentada por uma súbita e estranha energia, a impulsionava. Ela precisava ir, precisava buscar socorro, não por si, talvez, mas por uma intuição que lhe dizia que seu tempo ainda não havia chegado, que algo maior estava reservado para ela. A imagem de Santo Antônio, agora firmemente segura em sua mão trêmula, parecia pesar menos, ou talvez ela sentisse uma força extra fluir dela. O perfume de lírios ainda pairava no ar, um lembrete enigmático de que aquele dia não seria como outro qualquer.
Com o pão bento cuidadosamente guardado no bolso do avental e a imagem do santo em punho, Dona Aurora, cambaleante, abriu a porta de sua casa. O sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, enquanto ela dava o primeiro passo rumo ao desconhecido, sem saber que aquela jornada não seria apenas uma busca por atendimento médico, mas o início de uma intervenção milagrosa que mudaria vidas e exporia verdades duras sobre um sistema e sobre a própria natureza humana. Ela levava consigo apenas sua fé, o pão de Santo Antônio, e a promessa silenciosa de um milagre que estava prestes a acontecer. O Hospital Municipal Santa Luzia, um gigante de concreto e promessas vazias no coração da cidade, fervilhava com a rotina caótica de mais um dia. Corredores apinhados, odores de desinfetante e suor misturados, e um zumbido constante de vozes, choros e sirenes compunham a sinfonia diária daquele lugar. No balcão de atendimento da emergência, sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, a enfermeira Clara Menezes tentava manter a ordem em meio ao pandemônio. Aos 30 anos, Clara era a imagem da eficiência profissional, seus movimentos rápidos e precisos, seu olhar focado, mas por trás da postura impecável, o cansaço e a desilusão pesavam como chumbo. A burocracia do Sistema Único de Saúde, SUS, e a sobrecarga de pacientes sem fim haviam esculpido nela uma armadura de pragmatismo. Clara era boa no que fazia, ninguém podia negar. Conseguia lidar com múltiplos casos ao mesmo tempo, preencher pilhas de prontuários e, ainda assim, garantir que os procedimentos fossem seguidos à risca. Contudo, a compaixão que um dia a levara à enfermagem estava agora soterrada sob camadas de protocolos e a frieza imposta por um sistema que parecia moer tanto os pacientes quanto os próprios profissionais. A pressão era implacável. Longas jornadas de plantão, salários defasados e a constante sensação de estar enxugando gelo no deserto do atendimento público. Cada dia era uma batalha para não se deixar consumir pela exaustão e pelo cinismo. Mas Clara não era uma máquina. Por trás de sua fachada endurecida, morava uma preocupação constante que a humanizava, ainda que ela tentasse esconder. Sua própria mãe, uma senhora de 60 e poucos anos, enfrentava sérios problemas cardíacos e dependia exclusivamente do SUS, assim como a maioria das pessoas que abarrotavam o Santa Luzia. A falta de recursos da família de Clara e a dificuldade em conseguir bons atendimentos para a mãe eram uma ferida aberta, uma ironia cruel que a tornava mais vulnerável do que qualquer um de seus colegas imaginava. Essa angústia silenciosa contribuía para seu temperamento por vezes ríspido, um escudo contra a própria dor e a impotência que sentia diante das injustiças da vida. Foi nesse cenário de tensão e desumanização velada que Dona Aurora, uma silhueta miúda e encurvada pela idade e pela doença, finalmente alcançou o balcão. Seus passos eram lentos e arrastados, cada um deles uma pequena vitória contra a fraqueza que lhe consumia o corpo. O suor frio escorria pela testa enrugada, e seus olhos, antes tão cheios de luz, agora carregavam uma sombra de agonia e cansaço extremo. Ela segurava com firmeza o pequeno pão de Santo Antônio, seu amuleto de fé, e um breve invólucro de papel que continha os poucos documentos que possuía. O cheiro de éter e desinfetante misturava-se ao seu próprio aroma de lavanda e orações, um contraste gritante entre a casa humilde e o hospital impessoal. Clara, sem levantar os olhos da tela do computador, perguntou com uma voz que soava mais a um comando do que a uma pergunta. Bom dia. Qual o motivo do atendimento? Já tem ficha? Dona Aurora, com a voz embargada e um fio de esperança, respondeu. Bom dia, minha filha. Eu sou Dona Aurora. Não estou muito bem. Estou com uma dor forte no peito e falta de ar. Não tenho ficha ainda e também não tenho plano de saúde, só o SUS. Ao ouvir a menção ao não tenho plano de saúde, Clara finalmente ergueu o olhar. Seus olhos, antes focados no monitor, fixaram-se na figura frágil à sua frente. Não havia calor ou reconhecimento, apenas uma análise rápida e calculista. Dona Aurora, certo? Ela repetiu, já digitando algo no sistema. Olha, a senhora sabe como é o SUS, né?
O hospital está lotado. Temos muitos casos graves de emergência. A senhora não tem um convênio particular? A pergunta, embora rotineira, soou como uma facada no coração já apertado de Dona Aurora. Não, minha filha. Eu só tenho a minha fé e o que Deus me dá. Não tenho como pagar um plano. Sou viúva. Vivo com a minha aposentadoria que mal dá para os remédios. A resposta de Clara foi imediata e fria, destituída de qualquer empatia, um eco da rotina massacrante que vivia. Entendo, Dona Aurora, mas aqui a prioridade é para casos de emergência, com risco iminente de vida, e pacientes com convênio, que já têm o encaminhamento. Sem plano e sem ficha prévia, a senhora terá que esperar. A triagem pode demorar horas. O hospital está superlotado. Não temos leitos disponíveis para todos que chegam. Ela fez uma pausa, os lábios apertados, e continuou. Vou abrir uma ficha para a senhora, mas a espera será longa. Não posso prometer um atendimento rápido. Enquanto digitava, Clara lançou um olhar rápido para as mãos trêmulas de Dona Aurora, que seguravam o pão bento. A imagem do pequeno pão, símbolo de fé e caridade, por um breve instante, pareceu acender uma fagulha de lembrança na mente da enfermeira. Talvez uma lembrança de sua própria mãe, ou de histórias antigas de fé contadas na infância. Houve uma pontada, um vislumbre rápido de remorso, ou talvez de uma compaixão esquecida, que a fez hesitar por uma fração de segundo. Mas a pressão do trabalho, os gritos de outros pacientes ao fundo, a pilha de documentos esperando e a dura realidade do sistema rapidamente sufocaram aquele sentimento. Aquele pão não era uma ficha, não era um convênio, não era um protocolo. Era apenas um pedaço de massa sem valor burocrático. Por favor, sente-se ali na sala de espera, Dona Aurora. Chamarão a senhora quando for a sua vez, disse Clara, apontando para uma área já abarrotada de pessoas doentes, muitas delas em condições igualmente precárias. Ela entregou um papel numerado à idosa, que mal conseguiu segurá-lo, suas mãos já sem força. Dona Aurora, com a dor no peito apertando cada vez mais e a respiração cada vez mais curta, tentou esboçar um agradecimento, mas apenas um sussurro fraco conseguiu sair de seus lábios secos. A promessa de espera, sem prioridade, era uma sentença. Com um suspiro pesado, Dona Aurora se dirigiu ao local indicado, cada passo um suplício, sua figura se perdendo entre a multidão de sofredores. A enfermeira Clara Menezes, por sua vez, já havia virado a página. Sua atenção estava novamente voltada para a tela do computador, para o próximo paciente, para a próxima tarefa na interminável lista de afazeres, preparando o terreno para a escalada da indiferença que parecia consumir o coração do Hospital Municipal Santa Luzia. Lá na sala de espera, a condição de Dona Aurora visivelmente piorava, ignorada pelo turbilhão da vida hospitalar. A cada minuto que se arrastava, a respiração de Dona Aurora ficava mais curta e ruidosa, um chiado doloroso que mal se sobrepunha ao burburinho constante do Hospital Municipal Santa Luzia. O suor frio escorria por sua testa enrugada, misturando-se às lágrimas silenciosas que teimavam em brotar de seus olhos cansados. Sentada naquela cadeira de plástico duro, no corredor gélido, cada osso de seus 82 anos parecia protestar, uma sinfonia de dor que apenas ela podia ouvir. A palidez de seu rosto era alarmante, e os lábios, antes rosados pela vida, agora exibiam um tom arroxeado sutil, um prenúncio sombrio do que viria. O ar parecia rarefeito, pesado, e cada inspiração era uma batalha, um esforço hercúleo para manter-se conectada ao mundo. Enquanto a vida de Dona Aurora se esvaía lentamente no corredor, dentro da área de atendimento, a enfermeira Clara Menezes se desdobrava em um corre-corre sem fim. Prontuários empilhados em sua mesa, telefones tocando incessantemente, pacientes impacientes clamando por atenção. Clara, com sua eficiência metódica, tentava dar conta de tudo, movendo-se entre leitos, administrando medicamentos, preenchendo formulários com uma agilidade quase robótica. Ela era a personificação da burocracia hospitalar, o elo entre a necessidade humana e as regras inflexíveis do sistema. Próximo, por favor, traga seus documentos, sem plano de saúde. Precisa aguardar a liberação da vaga pelo SUS, senhora.
repetia ela, com uma voz que, embora profissional, já demonstrava o cansaço e a dureza impostos pela rotina. Era uma frase que ecoava por todo o hospital, uma barreira invisível, mas intransponível para muitos, especialmente para os mais vulneráveis. No entanto, por trás da armadura da eficiência, uma sutil, quase imperceptível sensação de desconforto começava a se instalar em Clara. De vez em quando, um olhar furtivo para o corredor, um relance da figura curvada de Dona Aurora, despertava um pequeno nó em seu estômago. Ela o ignorava, atribuindo-o ao estresse do plantão, à sobrecarga de trabalho que a consumia. Mas os pequenos incidentes começaram a se acumular, como grãos de areia em uma engrenagem. Um prontuário importante escorregou de suas mãos, espalhando-se pelo chão, as folhas se misturando em um bafafá danado que exigiu minutos preciosos para ser reorganizado. Mais tarde, quase administrou a medicação errada para um paciente, sendo salva por um colega que percebeu a tempo. "Poxa, Clara, tá tudo bem? Você não costuma errar assim", comentou o colega com uma preocupação genuína. Clara apenas acenou, culpando o cansaço. Mas a verdade é que algo em seu interior começava a vacilar, uma rachadura na fachada de sua inabalável autoconfiança. Enquanto isso, Dona Aurora, com a visão embaçada e a mente divagando entre o presente doloroso e memórias distantes, agarrava-se ao seu pão bento como a um salva-vidas. O pequeno pedaço de massa, abençoado na paróquia de Santo Antônio, era seu único conforto, sua conexão tangível com a fé que a mantinha de pé. Seus lábios secos murmuravam orações quase inaudíveis, um rosário de súplicas a Santo Antônio, seu santo de devoção. "Meu Santo Antônio, não me desampare agora. Ajuda essa sua filha, meu protetor", ela pedia, a voz fraca, mas a fé inabalável. Imagens da pequena igreja na comunidade, do altar florido, do sorriso acolhedor do padre Marcelo, passavam como flashes em sua mente febril. Ela não tinha dinheiro, não tinha plano, mas tinha sua fé, e isso, para ela, era mais valioso que qualquer convênio médico. Longe dali, na paróquia de Santo Antônio, o padre Marcelo sentia uma angústia crescente. Vizinhos de Dona Aurora, preocupados com o estado da idosa, haviam ligado para a paróquia alertando sobre a gravidade da situação. "Padre, a Dona Aurora está muito mal, quase desmaiando na sala de espera do Santa Luzia. A enfermeira lá não quer nem olhar para ela porque ela não tem plano. O que a gente faz?", implorava uma vizinha com a voz embargada. O padre Marcelo imediatamente pegou o telefone para tentar intervir. Ele ligou para o Hospital Municipal Santa Luzia, mas a rigidez do sistema o engolia. Longos minutos de espera na linha, transferências intermináveis entre setores, recepcionistas que repetiam sem tirar nem pôr o protocolo. "Não podemos passar informações sobre pacientes por telefone, padre, e não temos previsão para atendimento sem autorização. É a regra", dizia uma voz impessoal do outro lado da linha. O padre Marcelo tentou argumentar, explicar a urgência, a idade avançada de Dona Aurora, sua devoção. "Mas ela é uma senhora de idade com problemas graves, não pode esperar assim. Não há um jeito de agilizar", suplicou ele, sentindo a impotência corroer sua alma. A resposta foi sempre a mesma. "Sinto muito, padre. A senhora terá que aguardar. O sistema é assim." Desolado, o padre Marcelo desligou, o coração apertado, sabendo que a vida de sua querida paroquiana estava em risco, presa na teia da burocracia. De volta ao hospital, a agonia de Dona Aurora atingia seu ápice. A respiração, antes ruidosa, tornou-se sibilante, depois quase imperceptível. Seus olhos, que antes vagavam pelo corredor, agora fixavam-se em um ponto distante, a visão turva, os contornos do mundo ao redor desvanecendo-se. A cabeça pendeu para o lado, o corpo frágil escorregando na cadeira, o pão bento caindo de suas mãos inertes para o chão frio. Um último suspiro, um tremor leve, e então o silêncio. A consciência se esvaiu, mergulhando-a em uma escuridão sem dor, onde o burburinho do hospital não podia alcançá-la. Contudo, antes que a escuridão a engolisse por completo, por um instante fugaz,
Um fio de esperança e devoção parecia brilhar em seus olhos semicerrados, um lampejo de paz em meio ao caos de seu corpo falido. O brilho fugaz nos olhos de Dona Aurora, uma centelha de fé em meio à debilidade, não durou muito. Exatamente às 14h37, enquanto os ponteiros do relógio digital na recepção marcavam impiedosamente o tempo que se esvaía, o corpo frágil da idosa cedeu. Um gemido baixo escapou de seus lábios antes que ela tombasse pesadamente no corredor frio do Hospital Municipal Santa Luzia. O pão bento, que ela segurava com tanta devoção, rolou para longe de suas mãos enrugadas, parando a poucos centímetros de um pé apressado que passava. O impacto do corpo contra o chão ecoou no corredor, um som abafado que, ainda assim, rompeu o silêncio resignado da espera. O pânico se instalou imediatamente entre os poucos pacientes e acompanhantes que testemunharam a cena. Uma senhora, que aguardava sua vez com um curativo no braço, soltou um grito agudo. Um jovem que acompanhava a mãe correu para perto, tentando ajudar, mas sem saber o que fazer. "Alguém chama uma enfermeira! Rápido! Ela desmaiou!" bradou ele, a voz embargada pela urgência. Outras vozes se juntaram ao coro, chamando a atenção da equipe, que parecia distante, imersa em suas próprias tarefas e protocolos. A confusão se espalhou, uma onda de preocupação e impotência varrendo o corredor. A enfermeira Clara Menezes, que estava revisando prontuários em sua sala, ouviu a agitação crescente. Inicialmente, sua reação foi de pura irritação. Mais uma complicação, pensou, revirando os olhos. Será que ninguém consegue esperar a vez sem causar tumulto? Murmurou para si mesma, já prevendo uma interrupção em sua rotina apertada. Com um suspiro de impaciência, levantou-se e caminhou apressadamente em direção ao foco do burburinho. Ao chegar, deparou-se com a cena impactante. Dona Aurora estendida no chão, inerte, o rosto pálido e os lábios arroxeados. Ao lado dela, o pequeno pão bento, testemunha silenciosa de uma fé que Clara havia tão friamente ignorado. A visão da idosa imóvel, contrastando com o pedacinho de pão que rolara para longe, atingiu Clara de uma forma sutil, mas profunda. Não era remorso ainda, mas um incômodo, uma pontada de desconforto que furava a couraça de sua eficiência e ambição. A falta de organização da paciente, como ela havia categorizado a situação, agora se transformava em uma imagem palpável de fragilidade humana. Por um instante, a rigidez de seus protocolos vacilou. Ela se agachou, verificando o pulso fraco e a respiração superficial de Dona Aurora. A gravidade da situação era inegável. Rapidamente, o Dr. Ricardo Almeida, o médico plantonista, foi acionado. Ele chegou ao local em poucos segundos, seu semblante sério se tornando ainda mais grave ao ver Dona Aurora. "O que aconteceu aqui, enfermeira Clara?" questionou, sua voz carregada de urgência e uma ponta de repreensão. "Por que essa paciente não foi atendida? Não viu o estado dela?" Clara tentou balbuciar uma defesa sobre a triagem e a falta de plano de saúde, mas as palavras pareciam vazias diante da urgência da vida que se esvaía. "Doutor." Ricardo, sem esperar por explicações, começou a avaliar a idosa com presteza, seus dedos ágeis examinando os sinais vitais, sua mente pragmática já traçando um plano de ação. A tensão atingiu seu ápice. "Ela está em choque cardiogênico, Clara. Precisamos levá-la para a emergência imediatamente. Prepare a sala de trauma, avisem a UTI e quero um carrinho de parada agora", ordenou o Dr. Ricardo, sua voz firme e imperativa. A enfermeira, que segundos antes se sentia irritada, agora se debatia internamente. A culpa começou a se instalar, um peso incômodo no peito, misturando-se à sua defesa automática dos protocolos que tanto valorizava. O rosto de Dona Aurora, tão humilde e resignado, agora parecia acusador em sua mente. O pequeno pão no chão, um símbolo de uma fé que ela havia zombado, parecia sussurrar sobre a compaixão que lhe faltara. Clara se viu no meio de uma corrida contra o tempo. Seus movimentos antes mecânicos ganharam uma nova urgência, impulsionados não apenas pelo profissionalismo, mas por uma consciência que começava a despertar.
Ela ajudou a equipe a transportar Dona Aurora para a sala de emergência, seus olhos fixos na fragilidade da idosa. Enquanto preparava os materiais e administrava as medicações sob as ordens rápidas do doutor. Ricardo, a imagem de sua própria avó, uma mulher simples e devota que havia falecido sozinha em casa por falta de atendimento adequado, veio à tona. Um segredo de família que a tornava vulnerável e que ela havia enterrado sob camadas de ambição e pragmatismo. Aquele era o seu segredo, a ferida que a tornava tão dura. O peso de suas decisões anteriores agora era esmagador, e ela sentia que o destino de Dona Aurora estava, de alguma forma, em suas mãos. A sala de emergência virou um caos controlado. Dr. Ricardo trabalhava com uma precisão cirúrgica, mas o quadro de Dona Aurora era gravíssimo. Pressão caindo, frequência cardíaca instável, anunciou um dos técnicos. Clara sentiu um nó na garganta. Tentou focar nas tarefas, mas a imagem do pão bento, do olhar suplicante, da voz que ela havia silenciado, a assombravam. De repente, enquanto o doutor Ricardo tentava uma manobra para reverter a arritmia, os monitores biparam freneticamente, indicando uma parada cardíaca. Choque, afastem-se, bradou o médico. O som da descarga elétrica no corpo de Dona Aurora foi um estalo seco. 1 minuto de silêncio tenso. Nada. Um segundo choque. Ainda nada. O desespero começou a tomar conta da equipe. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Foi então que algo extraordinário aconteceu. No momento em que Dr. Ricardo se preparava para o terceiro choque, e quando a esperança parecia se esvair completamente, um brilho suave e inexplicável pareceu emanar por um instante do pequeno pão bento que havia sido trazido para a sala, talvez por algum paciente que o recolheu do chão do corredor. Quase imperceptível, mas Clara, que estava ao lado, jurou ter visto. No mesmo instante, os monitores começaram a estabilizar. O coração de Dona Aurora, que parecia ter desistido, voltou a bater, fraco no início, mas constante. Dr. Ricardo arregalou os olhos. Inacreditável, murmurou ele, verificando os sinais vitais. A idosa estava viva, contra todas as probabilidades. Estabilizada, mas ainda em estado crítico. A notícia da recuperação milagrosa de Dona Aurora se espalhou como um rastilho de pólvora pelo hospital e, em seguida, pela comunidade. O padre Marcelo, ao saber do ocorrido, correu para o hospital trazendo consigo a força da fé e a certeza de que Santo Antônio havia intercedido. Ele visitou Dona Aurora na UTI, onde ela se recuperava lentamente, e rezou por ela, reforçando a crença de que a fé de fato move montanhas. A história, com seus contornos de negligência e redenção, chegou aos ouvidos de Ana Lúcia Campos, a jornalista investigativa. Ela farejou uma reportagem poderosa, uma que expunha as falhas do sistema, mas também celebrava a resiliência da fé e a possibilidade de transformação humana. Clara Menezes, profundamente abalada pela experiência, não era mais a mesma. A visão da idosa quase morta, a lembrança do pão bento e o milagre que testemunhara romperam sua armadura. O segredo de sua avó, a dor da perda por falta de cuidado, ressurgiu, confrontando-a com a dura realidade de suas próprias ações. Ela se desculpou com o Dr. Ricardo, que, embora mantivesse sua postura profissional, reconheceu a mudança na enfermeira. Mais importante, Clara buscou Dona Aurora, ainda frágil, e com os olhos marejados, pediu perdão. Foi um momento de profunda humanidade, onde a burocracia deu lugar à compaixão. A reportagem de Ana Lúcia Campos, intitulada A Lição de Santo Antônio no Hospital Santa Luzia, foi um divisor de águas. Ela expôs a precariedade do atendimento público, a desumanização dos protocolos e a história de Dona Aurora, uma voz para tantos esquecidos. A matéria gerou uma onda de indignação e, ao mesmo tempo, de solidariedade. O Hospital Municipal Santa Luzia foi alvo de uma investigação, resultando em mudanças significativas nas políticas de atendimento, priorizando a dignidade humana acima da burocracia. Clara Menezes, embora tenha enfrentado as consequências de suas ações iniciais, dedicou-se a se tornar uma defensora da humanização na saúde,
usando sua experiência para treinar novos profissionais e garantir que nenhum paciente, independentemente de sua condição social, fosse negado atendimento. Dona Aurora se recuperou completamente, sua fé em Santo Antônio mais forte do que nunca. Ela se tornou um símbolo de esperança e resiliência, sua história contada e recontada, inspirando a todos a valorizar a vida e a compaixão. A lição de Santo Antônio, como muitos disseram, não foi apenas para Clara, mas para toda uma comunidade, um lembrete de que a fé e a bondade são os maiores remédios. Esta história nos faz refletir sobre a importância da empatia em um sistema que muitas vezes prioriza números em detrimento de vidas e nos mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé e a humanidade podem operar verdadeiros milagres. Que a jornada de Dona Aurora e a transformação de Clara sirvam de inspiração para que nunca nos esqueçamos do poder de um olhar compassivo e da força inabalável da fé. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais relatos inspiradores e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua participação nos ajuda a levar essas mensagens adiante.